Olá, hoje, sexta-feira, dia 20 de janeiro. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículos de 6 a 13. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois é Ele o mediador de aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Ele faz, com efeito, uma repreensão. Dias virão, diz o Senhor, nos quais realizarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com os pais deles, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles mesmos não mantiveram a minha aliança. Por isso, não me interessei por eles, diz o Senhor. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e inscreverei no seu coração. E eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem o seu irmão, afirmando: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, sendo a falar de nova aliança, tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor, graças a Deus. A liturgia de hoje nos traz a carta aos Hebreus, onde o escritor aqui apresenta a nova aliança. Nós vemos que o escritor cita uma palavra do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, aonde ele diz que o povo de Israel não seguiu a aliança feita com o Senhor. A aliança que tinha sido feita com o Senhor, ela permaneceu, mas nem todos tinham posse e condição de cumprir com aquilo que o Senhor tinha feito. Por causa da sua humanidade, o povo de Israel descumpriu e quebrou a nova aliança, a aliança feita junto de Moisés. Com a vinda de Cristo, algo muito maior aconteceu. Como o próprio escritor diz, Cristo possui um ministério superior. E o próprio escritor da carta aos Hebreus, ele diz que se a primeira aliança fosse sem defeito, não existiria segunda. E o que o escritor quer nos trazer é que essa segunda aliança, feita por nosso Senhor Jesus Cristo, ela é perfeita. Ela não tem mais nada a ser acrescentada ou retirada. Ela aconteceu na sua plenitude. Ela foi escrita, essa nova aliança, com o sangue do Cordeiro, com o sangue daquele que se fez homem e não conheceu o pecado. Cumpriu até o último seus desígnios para salvar toda a humanidade. É muito importante que a gente tenha esse entendimento para que nós não fiquemos presos às regras anteriores à vinda de Jesus. Porque essas regras são regidas pela lei. E a lei, ela é implacável. E aqui nós vamos poder relembrar alguns casos onde diz em que se alguém te ofender, você paga com a mesma moeda.
Cristo, porém, quando veio, nos ensinou que é necessário perdoar 70 vezes 7. Perdoar sem medida. Porque essa nova aliança, como diz o próprio profeta na citação do escritor aos Hebreus, diz que: porque terei misericórdia das suas faltas e não lembrarei mais dos seus pecados. A nova aliança feita por Jesus chegou até nós para que nós possamos tomar posse dessa misericórdia que Jesus tem por cada um. Essa autoridade que Jesus tem em perdoar os nossos pecados. E tudo isso com a grande finalidade, para que nós possamos viver verdadeiramente esse amor. Esse amor de um Deus que veio até nós. Esse amor de um Deus que se fez homem. Esse amor de um Deus que sofreu, que foi flagelado, que foi morto na cruz, mas com uma grande finalidade de salvar a cada um de nós. E é por isso que nós precisamos, mais do que nunca, buscar a misericórdia no Senhor, buscar o seu perdão, para que não fiquemos presos à antiga aliança, porque essa era cheia de defeitos, mas a lei, ela é cumprida na sua plenitude, e com isso a porta fica ainda mais estreita. Jesus abriu as portas do reino que o Senhor tinha criado e que nós nos afastamos por causa do pecado original. Jesus, ele sendo Deus, deu a condição da reconciliação com Deus para que nós pudéssemos assumir a nossa condição de filhos, de herdeiros, de um reino que foi preparado com muito amor, com muito carinho, para que nós pudéssemos viver em uma verdadeira alegria, adorando ao Senhor. É necessário que essa palavra que o escritor aos Hebreus traz para nós no dia de hoje faz com que nós possamos refletir sobre a nossa situação hoje, o que nós cremos, o que nós vivemos e o que nós esperamos. A nova aliança já foi feita, ela é perfeita e não irá acontecer nada mais, e não será retirado nada de tudo aquilo que foi realizado. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o entendimento, o discernimento, para que possamos buscar sem medida a misericórdia no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente sexta-feira e até amanhã.